Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, organizado por Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt. Antes de dar sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt são dois grandes medievalistas, professores universitários franceses. O Jacques Le Goff tem dezenas de obras lançadas sobre o assunto, inclusive o Jean-Claude Schmitt foi aluno dele e depois veio a se tornar professor junto com ele, e eles são responsáveis por essa que é uma das obras mais completas sobre a Idade Média. Se vocês observarem aqui, são dois cartapácios, né? Os dois volumes aqui do dicionário compõem quase 1.500 páginas e esta é uma das obras mais completas a respeito da Idade Média. E como se organiza esse dicionário analítico do Ocidente Medieval? Bem, os autores selecionaram, vou mostrar aqui, alguns temas, por exemplo, além, alimentação, amor cortês, animais, anjos, artesãos, assembleias, Bíblia, Bizâncio e o Ocidente, Bizâncio visto do Ocidente, dentre outros tantos temas. E eles são organizados por ordem alfabética, por isso é um dicionário, mas ele é analítico por quê? Porque ele dá espaço para a pessoa escrever sobre o tema. Então cada artigo tem mais ou menos 15 páginas, ou seja, não é tão principiante, e eles chamam um especialista, uma pessoa que conheça muito daquele tema específico dentro do contexto da Idade Média. Então o Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, eles escrevem vários artigos, aliás, são alguns dos mais interessantes artigos do livro, mas não basta ser só um medievalista, né? Então, por exemplo, se você vai tratar do amor cortês na Idade Média, não basta só conhecer a Idade Média, vamos dizer assim, de maneira aprofundada. Você tem que conhecer este tema específico dentro da Idade Média. E isso vai dar uma acuidade, uma argúcia, sabe, uma familiaridade naquele tema específico muito interessantes. Eu já destaquei no vídeo sobre o livro História da Vida Privada, volume 1, organizado pelo Georges Duby e Philippe Arrier, vou deixar aqui nos cards, que quando você seleciona, vários autores para escrever um livro, você tem esse benefício, da familiaridade, do conhecimento muito específico sobre aquele assunto. Em contrapartida, você tem problemas também, quais sejam. Não haverá uma linearidade, não haverá uma processualidade no conhecimento, vamos dizer assim, Então, a coisa é um pouco zigue-zagueante, Vem um assunto, depois passa para outro, volta para esse, algum que está um assunto, vamos dizer assim, mais no início da Idade Média, outro está mais no meio, ou seja, você não tem aquela sequência, É tanto que você pode começar o dicionário por qualquer página, Eu não fiz assim, porque eu me perderia, mas absolutamente não há necessidade de você ler na sequência, Eu fiz os dois volumes certinhos e, claro, se eu quiser voltar a algum tema, aí sim, eu vou lá, volto a ele, releio, ele não tem sequer uma ordem, A ordem ali é alfabética. Há de se destacar também que eles têm um cuidado, por exemplo, se você está tratando de um tema específico, ele indicar quais serão os outros capítulos que têm vínculo com esse capítulo. Por exemplo, no capítulo Artesãos, nós podemos observar que eles têm vínculo com o capítulo Cidade, Guilda, Mercadores e Trabalho. Ou seja, para quem quer dar uma sequência àquele assunto, quem não quer se perder tanto, quem não quer ficar tão aleatório, ele tem ali no final do capítulo a indicação, vamos dizer assim, de uma orientação por onde ele pode passar para se manter em torno daquele tema. Então, assim, o conhecimento exposto aqui no dicionário, ele é muito amplo, muito bem dado, mas ele também tem problemas. Por exemplo, eu já comentei aqui no livro O Tempo das Catedrais sobre a Escola dos Análises, vou deixar aqui nos cards também. Aliás, O Tempo das Catedrais é meu livro sobre a história medieval favorito. Mas a Escola dos Análises, ela teve uma série de nomes, e o Jean-Claude Schmitt e o Jacques Le Goff, eles são considerados membros da terceira geração da escola. E aqui, logo no início do livro, na página 21, eles dizem algo interessante. É um trecho curtinho, mas significativo. Vou ler aqui. Em relação a esse livro, o leitor, ele encontrará, abre aspas, o interesse pela história-problema, ou seja, por perguntar mais do que buscar os fatos. Um pensamento que se refere à estrutura, a relações, e não a objetos isolados, mas sem renunciar à história dos acontecimentos, com a condição de apreendê-los em seu contexto verdadeiro, nem à história-relato, com a condição de elucidar o estatuto da intriga construída pelo historiador, nem à biografia, se ela permitir repensar as relações entre indivíduo e sociedade em uma dada época. São igualmente propostas a inscrição dos fenômenos na complexidade do social e na longa duração, uma compreensão do passado à luz do presente e vice-versa. Enfim, a convicção de que a história tem tudo a ganhar ao se confrontar com outras disciplinas e, notadamente, com outras ciências sociais, antropologia e etnologia, sociologia, linguística, etc. Bem, só faltou a palavra dialética para ficar perfeito esse trecho aqui. Entretanto, não foi bem assim ao longo de todo o livro, não, tá? Eu acho que, eventualmente,
eventualmente, ele foi tomando uma carga de subjetividade que deu alguns passos além do devido, vamos dizer assim, sabe? Saiu um pouquinho da casinha. Então, assim, essa visão que eles chamam de antropologia histórica, ela nem sempre ocorreu da maneira tão devida assim, né? Essa relação dialética entre objetividade e subjetividade, tão cara aos historiadores marxistas, eu acho que aqui, eventualmente, eles se perderam. E por conta disso, alguns historiadores marxistas vão olhar, vamos dizer assim, meio de soslaio para essas obras, essa aqui, né, do Jacques Legoff, Jean-Claude Schmitt, e para algumas outras obras deles. Aliás, quem deseja saber qual é a visão, né, dos historiadores marxistas, qual é a perspectiva através da qual Marx, Engels, Lenin observavam a história, eu vou deixar aqui os trechos selecionados do livro Marx, Engels, Lenin, A História em Processo, daquele que é o maior sociólogo da história do Brasil, que é o Florestan Fernandes. Então, assim, a quem interessar possa, eu recomendo a leitura do livro, mas caso você não possa, eu vou deixar os trechos já selecionados, já o sumo, para quem quiser compreender como é essa visão da história dos marxistas. São trechos muito interessantes, recomendo bastante. E, aliás, já aproveito para recomendar, porque todos os livros que eu citar aqui, eu deixo os trechos selecionados aqui embaixo, né? Particularmente esses do Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, meu Deus do céu, deu muito trabalho para compilar, mas muito mesmo. Eles estão aqui embaixo também, são logo os primeiros, né, que eu deixo, e quem puder ler, vai ter uma experiência agradável, porque são trechos muito bonitos e eu recomendo porque deu muito trabalho para compilar. De todo modo, né, o Jacques Legoff, o Jean-Claude Schmitt, mas assim, o Jacques Legoff eu já conhecia, já tinha lido outro livro dele chamado O Homem Medieval, que aliás tinha uma estrutura bastante semelhante ao dicionário analítico aqui, com artigos escritos por especialistas, inclusive tendo temas que voltam, né, ipsiliteris nesse dicionário aqui, mas com outro autor, com outra abordagem. Vou deixar aqui os trechos selecionados desse livro O Homem Medieval também. Outra coisa que eu não poderia deixar de destacar é sobre a edição. Bem, o boxzinho aqui da editora Unesp, ele não é muito bom não. É muito frágil. Mas os livros em si, eles são muito, muito bem diagramados, eles são de capa dura. A letra, como vocês podem observar, ela é muito agradável, a diagramação é ótima, a página é ótima. Existem algumas imagens também coloridas aqui no livro, não são muitas páginas não, mas existem algumas imagens clássicas aí da Idade Média. Inclusive as imagens que eu for falando aqui no meio do livro serão representações dessas imagens já aqui expostas. E esse livro ele tem vários tradutores, né? Mas a coordenação da tradução foi feita pelo Hilário Franco Júnior, que também é medievalista, e ele, vamos dizer assim, conseguiu homogeneizar bem, né? Ele é o coordenador e ele não deixou nenhum tipo de equívoco maior, né? Acho que ele fez uma homogeneização muito interessante da tradução, de modo que assim, a editora Unesp está de parabéns, porque é um trabalho hercúleo e muito bem feito. Em contrapartida, esse é um livro caríssimo, foi um dos livros mais caros que eu já paguei na minha vida, realmente é uma facada no coração. E é interessante, né, que esse livro, quando eu estava lendo, eu falei assim, não, eu acho que não vou só falar de maneira abstrata sobre ele, eu vou falar sobre cada capítulo, né? Então eu passo ali um minuto e pouquinho falando, né, detalhando sobre cada um desses temas, né, dos múltiplos temas interessantes que existem nele. E aí eu fui gravando, né, gravando um áudio, toda vez que eu terminava um capítulo, gravava um áudio. E aí, quando fui fazer a preparação para esse vídeo aqui, eu fui percebendo que não ia dar muito certo isso. Por quê? Os dois volumes contêm mais de 80 capítulos. E, na média, eu não consegui deixar com cerca de 1 minuto cada capítulo, porque alguns eram muito complexos, alguns eu tinha que fazer ligações com eventos externos, né? Então, ou seja, na média, dava uns 4 minutos por capítulo. Aí você imagina, né? São mais de 80 capítulos. Digamos que uma média ali deu uns 4 minutos cada áudio, daria aqui um vídeo de algumas boas horas, né, de duração. Eu poderia dividi-los, é claro, só que depois eu fiquei pensando, poxa vida, às vezes a gente vai gravar um vídeo e a pessoa só quer saber de maneira mais abstrata sobre o livro, não precisa ser tão específico. E por outro lado eu pensei, às vezes a pessoa que quer um conhecimento muito específico, ela não quer sobre todos os assuntos e, eventualmente, a minha fala não ia, vamos dizer assim, poder compensar a leitura daquele capítulo, a leitura mais especializada, né? Eu pensei assim, poxa vida, acho que essa gravação ela vai ficar meio que num limbo, né? Nem tão simples quanto um público gostaria e nem tão complexa quanto outro público gostaria. Então, infelizmente, foi um projeto aí que acabou ficando para trás, né? Fiquei com os áudios, mas eles não vão fornecer subsídio para a gravação aqui. Então, assim, fazendo um balanço, esse Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, ele é um belo livro, muito bem escrito, possui uma quantidade de conhecimento muito farta. As pessoas que não são formadas em história conseguem ler o livro, ele não é para um especialista, eles são capítulos muito bem escritos, dá prazer à leitura, né? Não é uma leitura difícil, ao contrário, e eu recomendo bastante a leitura dessa obra. Para quem desejar conhecer a Idade Média, vou dizer assim, é uma obra imprescindível? Não vou utilizar esse termo. Aliás, o único livro que eu diria aí sobre a Idade Média é O Tempo das Catedrais, do Georges Duby, que eu já citei aqui. Mas esse livro é, sim, um livro muito bom, é um livro com farto conhecimento, muito grande, com muita
informação e quem se destinar a lê-lo pode ter certeza que vai terminar com conhecimento muito maior sobre a Idade Média do que começou. É conhecimento farto, sólido e sério, mesmo que a base categorial não seja a melhor. Bem, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas na minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece esses livros de Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt? Conhece outros livros desses autores? Concordaram com a visão que eu expus aqui? Tem alguma discordância? Comentem à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!